O milagre econômico chinês é uma história que o mundo passou a conhecer muito bem. A China passou por um crescimento econômico e uma modernização muito rápidos no século XXI e emergiu como a segunda maior economia do mundo nos dias de hoje. Essa ascensão tirou o país de uma situação de pobreza e constante escassez de alimentos e o colocou como uma das nações mais ricas do mundo. Se você andar por qualquer cidade chinesa atualmente, é difícil não perceber os sinais de riqueza por aí. Desde os super ricos com suas Ferraris até a classe média crescente que tem um apetite insaciável por bens de luxo. A mensagem é clara: a China tem dinheiro. Mas como o país foi de cidades devastadas que não eram nada comparadas às do Ocidente para horizontes futurísticos com alguns dos maiores arranha-céus do mundo em apenas 30 anos. A economia chinesa representava apenas 1,76% do PIB mundial. E em 2017, esse número já havia crescido para 15,24% do total, um índice incrível de crescimento, e uma história que muitas das nações mais pobres do mundo esperam repetir. Para entender como a China ficou tão rica nas últimas décadas, primeiro precisamos dar uma olhada na razão pela qual o país era tão pobre em primeiro lugar. Porque as coisas não foram sempre assim. Durante a dinastia Sung, a China era o país mais rico do mundo. A grande divergência entre as economias da China e da Europa começou no século XIX, quando a Europa passou pela Revolução Industrial. O pior momento da China foi durante o período entre 1839 a 1949, que eles chamam de século da humilhação. O território chinês caiu nas mãos dos poderes imperialistas do Ocidente, e o país sofreu diversas derrotas militares nas mãos dos britânicos durante as Guerras do Ópio e dos japoneses nas Guerras Sino-Japonesas. Após uma guerra civil, o Partido Comunista assumiu o governo e o Estado moderno da República Popular da China nasceu. O país continuou a ser atormentado por problemas, incluindo a Grande Fome, que matou milhões de chineses. Na época da morte do Mao Tse-tung, em 1976, a China era um país à margem do mundo, tanto economicamente quanto politicamente, e não havia motivos para imaginar que essa situação mudaria. O homem que emergiu como novo líder político da China foi Deng Xiaoping, e ele tinha grandes planos para o país. Deng lançou uma série de reformas nos anos 80, que abriram um caminho para o desenvolvimento da China. Terras que previamente eram administradas por comunas foram divididas e fazendeiros ganharam o direito de administrar as próprias terras. Os direitos de propriedade dos fazendeiros, além do direito de comercialização e incentivos à agricultura, foram as principais razões para o aumento da produtividade e fizeram da miséria uma coisa do passado. Empresas privadas foram permitidas e a China se abriu para o investimento exterior. Durante esse período, o governo chinês tirou o país de um modelo econômico planejado para transformá-lo em uma economia de mercado. No início dessas reformas, o governo adotou um sistema econômico com dois rumos. Algumas das commodities eram vendidas por um valor planejado e mais baixo, mas após uma certa quantia, eram vendidas pelo valor de mercado. Esse sistema foi abolido em 1989, quando eles adotaram uma economia de mercado total. A reforma mais notável, entretanto, foi a formação de zonas econômicas especiais. Essas zonas são cidades chinesas que possuem liberdade econômica para introduzir políticas econômicas independentes do governo central. Elas foram criadas com o objetivo de atrair investimento estrangeiro e cultivar parcerias entre os chineses e empresas estrangeiras, além de fortalecer o modelo da economia de livre mercado. A primeira região a se tornar uma zona econômica especial foi a cidade de Shenzhen, que se tornou o símbolo dessa era de reformas. Localizada ao norte de Hong Kong, foi a primeira zona econômica especial criada em 1980. Na época, a população total de Shenzhen estava na casa das dezenas de milhares e hoje em dia se trata de uma megacidade com mais de 12 milhões de habitantes. É justo dizer que sem essas reformas econômicas, a ascensão de Shenzhen como uma das maiores e mais prósperas cidades da China jamais teria acontecido. Conforme a cidade foi crescendo, foi chamando a atenção de outras regiões da China, e até hoje, quando um novo projeto de desenvolvimento em larga escala é lançado em qualquer lugar na China,
As pessoas se referem à região como a próxima Shenzhen. As reformas econômicas foram fortalecidas durante os anos 80 e 90, com a flexibilização das leis chinesas com relação a investimentos privados. Mais e mais pessoas buscaram se mudar para cidades chinesas procurando uma vida melhor, com sonhos de abrir uma empresa ou subir na vida corporativa. Duas coisas impossíveis até a geração anterior. O tradicional sistema de registro doméstico, Hukou, que restringia o movimento das pessoas e basicamente as obrigava a morar na cidade em que nasceram, foi também flexibilizado, e milhões de pessoas se mudaram de seus vilarejos rurais e pequenas cidades natais para as grandes cidades. A enorme população da China, que antes era um ponto fraco quando significava milhões de bocas para alimentar com pouca comida disponível, se tornou uma vantagem quando o país se industrializou em massa. Políticas governamentais favoreceram as manufaturas, concedendo isenção de impostos e outros incentivos que levaram mais e mais investidores a abrirem empresas e fábricas no país. Uma enorme onda de construção se iniciou e as cidades expandiram suas fronteiras, construindo novos distritos. Infraestrutura essencial foi construída, como estradas e sistemas de transporte público para facilitar a mobilidade urbana dentro das cidades e entre elas. Hospitais, escolas e habitações mais modernas foram construídas para atender o fluxo imenso de pessoas vindo para a cidade. Isso levou a um ciclo autossustentável. Mão de obra barata e bem treinada atraía mais empresas domésticas e estrangeiras, o que levava a mais investimentos em infraestrutura e melhor estrutura urbana, que atraía mais trabalhadores e mais empresas. Com o tempo, a disparidade entre a qualidade de vida nas cidades e na zona rural foi crescendo, levando mais e mais pessoas a migrarem para a cidade para trabalhar. Essa diferença de qualidade de vida aparentemente não se limitava apenas a acesso a serviços de qualidade, mas também aos salários dos trabalhadores na cidade e no campo. Em 2020, a média salarial de uma família vivendo no campo era de apenas 1/3 de uma família vivendo na cidade. Conforme mais e mais pessoas foram se mudando para a cidade, as populações urbanas foram inflamando. Hoje a China tem mais de 100 cidades com mais de 1 milhão de habitantes e abriga 6 das megacidades do mundo, cada uma com uma população de pelo menos 10 milhões de pessoas. O desenvolvimento é majoritariamente focado nas costas leste e sul da China, enquanto ainda há pouco desenvolvimento no oeste do país. A área costeira abriga algumas das cidades mais ricas da China, como Xangai e Shenzhen, enquanto o interior do país abriga suas cidades industriais. Esse processo de urbanização ainda não está completo e a China tem um longo caminho a percorrer para se equiparar às demais nações industrializadas. Em 1980, 19% dos chineses vivia nas cidades e 81% dos restantes eram compostos por camponeses vivendo em comunidades rurais. Hoje, 59% da população vive nas cidades e esse número cresce a cada ano. Os enormes investimentos das cidades grandes chinesas em educação levaram a uma mão de obra crescente, bem educada e com grande mobilidade social. Estimulados pelas companhias de internet criadas na China no início dos anos 2000, grandes empresas, pesquisadores e investidores formaram um setor tecnológico próspero que continua atraindo grande fluxo de capital de investimentos domésticos e estrangeiros. Enquanto o início do crescimento econômico chinês se deu por conta das manufaturas e construções, a partir de 2000, uma grande parte do crescimento vem de inovações em tecnologia e ciência. O crescimento econômico dos anos 80 até aqui tirou a China das garras da pobreza e da miséria. O índice da pobreza no país em 1981 era de 88%, já em 2015 havia caído para 0,7%, com basicamente todos os aspectos da vida dos chineses melhorando significativamente ao longo dos anos após a abertura econômica. Salários cada vez maiores, mobilidade social e educação de qualidade contribuíram para a ascensão de crescimento sentida por toda a população. Esse milagre econômico levou o país em uma jornada de uma nação empobrecida e majoritariamente agrária, isolada do mundo cada vez mais globalizado, para uma gigante industrial conhecida como a fábrica do mundo e criticada pelos impactos ambientais dos efeitos poluentes de suas indústrias,
até o que hoje é cada vez mais um país focado no futuro, com indústrias de alta tecnologia compondo uma grande parte da sua economia. É claro que a China tem seus problemas sociais e econômicos, e o futuro ainda é incerto. Mas ninguém pode negar que o caminho que o país percorreu até agora e a velocidade com a qual chegou até aqui é de fato impressionante. O que nos leva a uma pergunta: qual o próximo passo? Como o governo chinês vai assegurar o crescimento futuro? A China vai tirar os Estados Unidos do posto de maior economia do mundo por PIB total? E quais serão os impactos da atual crise econômica no crescimento econômico da China nos próximos anos? Deixa nos comentários sua opinião e, claro, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Tchau!